Beleza. Para amar-se. Tudo que eu sou, Senhor, todo o universo. Administrador dos bens que eu recebi, pois os bens ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor. Viver é semear o amor, poder sentir paz no seu interior, progredir para a vitória que está pra chegar. Viver é não ter medo de ser feliz, se alegrar, cativar a amizade sincera, mente real. Mas viver feliz
Do que se entende. Teste, som. Som. Muito bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso culto. Comunidade pode se sentar. Hoje um domingo, um dia tão especial que nós queremos lembrar de celebrar a Deus, louvar a Deus pelos nossos pais. E o texto do Santo Evangelho nos ajuda nisso. E Jesus menciona alguns pais e a respeito disso nós vamos meditar então nesta manhã. Desejamos que Deus abençoe esse nosso momento de culto. Que Ele receba o louvor, a gratidão que está em nossos corações, que Ele derrame sobre nós também rica medida do Seu Santo Espírito, para que nós possamos sair daqui alimentados com a Sua Santa Palavra. Nós vamos iniciar cantando o hino Pai de Amor, Gosto Tanto de Ti. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Te amo, te quero e prostrado
te adoro, Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és, meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste, meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas, em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Nós vamos invocar a presença do nosso Deus. Em nome de Deus, o Pai nosso, exemplo para todos os pais. Vem, ó Pai Celeste, abençoar o culto dos teus filhos. Em nome de Deus, o Filho, um exemplo de filho para todos nós. Vem, ó Filho do Pai Eterno, abençoar o culto dos teus fiéis. Em nome de Deus, o Espírito Santo, que vem do Pai e do Filho. Ó Deus triuno, vem com o teu poder nos ensinar a ser pais e filhos. Queridos irmãos, agora nós queremos de forma humilde nos colocar diante do nosso Pai Celeste, reconhecendo os nossos pecados, confessando a Ele esses pecados, na certeza de que Ele, em seu grande amor, quer nos oferecer o perdão. Na parábola do filho pródigo, Jesus disse que o filho tinha planejado em chegar diante do pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Nos ensine, Pai do céu, a reconhecermos os nossos pecados. Pecamos diante de Deus e diante dos homens. Também pecamos contra os nossos pais, lhes trazendo tristeza e sofrimento. Perdoa-nos pelos pecados que fizemos contra nossos queridos pais. Também os pais pecam contra os seus filhos. Não somos perfeitos como é perfeito o nosso Pai do céu, que apenas nos mostra amor. Perdoa-nos, Pai, por não amarmos a todos como tu nos amas. O amor do Pai eterno por nós é tão grande que ele entregou o seu Filho para poder nos perdoar todos os pecados. Em nome do teu Filho, que desce para morrer por nós, imploramos que olhes com misericórdia para nós e nos conceda perdão. Amém. Que a paz esteja no coração de cada pai e filho aqui presente neste culto. Deus perdoou os erros do passado. Procurem se amar como Deus Filho ama o seu Pai e como Deus Pai ama o seu Filho. Enche-nos de amor, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora fazer a leitura responsiva do Salmo. Antes disso, quero convidar as crianças a se dirigirem até a escolinha bíblica, acompanharem a Prof. Eliane. Nós, então, vamos fazer a leitura responsiva do Salmo 34, do versículo 1 até o versículo 8, Salmo para este nosso culto. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olhem para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições.
O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procurem descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Ó nosso querido Deus e Pai, neste Dia dos Pais em que lembramos que temos também um grande Pai no céu, queremos te louvar porque o teu amor é sem limites. Queremos te pedir que ensines a cada pai deste mundo a amar os seus filhos como tu nos amas. Ó Senhor Jesus, que és um exemplo de filho, queremos te pedir que o teu amor mostrado ao Pai inspire a cada filho aqui no mundo a amar como tu nos amas. Derramas o teu Espírito sobre nós, para nos encher de amor também. Amém. Podem sentar-se, nós vamos cantar mais um hino. Oráculos divinos, sois viva voz de Deus, a luz que os crentes guia na rota para os céus. As santas escrituras, estrelas na amplidão, revelam Jesus Cristo e nele redenção. Oráculos divinos, bem claro nos mostrais a senda da esperança de glórias celestiais. Por vós assim levados a fonte ao pé da cruz, alívio e paz achamos na graça de Jesus. Oráculos divinos, enquanto o sol fugir, ó, possa o mundo inteiro de vossa luz fluir, e todos jovens velhos e as gerações que vêm no santo livre encontrem a paz de Cristo. Amém. Nós vamos agora ouvir as palavras do nosso Deus indicadas para este nosso culto, iniciando pela leitura do Antigo Testamento, primeiro livro de Reis, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 8. Assim nós lemos: o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas.
Elias ficou com medo. Para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Essas são as palavras do Antigo Testamento. Texto da Epístola, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 17 até o capítulo 5, versículo 2. O apóstolo escreve assim: portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto o seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que os ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Essas são as palavras da epístola. Convido a comunidade a se colocar de pé agora para ouvirmos o texto do Santo Evangelho, que serve de base para a nossa meditação nesta manhã, Evangelho conforme João, capítulo 6, do versículo 35 até o versículo 51. Assim escreve o evangelista. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim. E de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim, pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que aqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Eles começaram a criticar Jesus, porque ele tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José?
Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu: parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele, vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná do deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para o mundo, para que o mundo tenha vida, é a minha carne. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos agora confessar a nossa fé cristã, no nosso Deus triuno, com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar-se. Prepara sua mensagem, nós vamos cantar o hino Os que amam a Deus serão. Que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus Pai nos manda o Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer.
fuga do amor. Mas Jesus a nossa espera está. Em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai Celeste, comunhão do seu Filho e do nosso Espírito Santo, estejam conosco, nos abençoe e que esta sua palavra semeada produza frutos em nossos corações, não somente hoje, mas a cada novo dia das nossas vidas. Amém. Podem sentar-se? Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, então, nós celebramos o Dia dos Pais. E o texto do Novo Testamento, o texto do Evangelho que nós ouvimos há pouco, Jesus menciona 3 pais. E a respeito desses pais, nós queremos meditar um pouco nesta manhã. Primeiro, Jesus cita o seu próprio pai, José, pois ele fala dos pais do povo judeu, os antepassados, e ele fala do próprio Pai Celeste. E antes de falarmos desses pais, gostaria de falar o que é ser pai. E nós pensemos o que é ser pai. Eu anotei algumas coisas, para tentar lembrar de tudo, o que eu considero importante, representado na pessoa do pai. Pai é ser amigo, ser um espelho, ser um mestre, um professor para o filho. Pai é ter uma alegria por ter um ou mais filhos, é poder conviver com esses filhos, chorar quando o filho chora, sorrir quando ele sorri, buscar estar com ele como um companheiro, sofrer e se alegrar com aquele que é seu filho. Ser pai também envolve responsabilidades, acordar cedo, sair para ganhar o pão, o sustento da família e, no final do dia, quem sabe poder ouvir do filho, da esposa, aquela pergunta acalentadora: como foi seu dia? Foi cansativo? Mas também levar esta mesma pergunta, demonstrar interesse pela vida dos filhos, pela vida da esposa, querer participar e ser alguém ativo na família. E como um bom servo de Deus, responsável pela educação dos seus filhos, ensiná-los a orar dizendo graças a Deus, o nosso Pai, pelo dia do trabalho, pelo pão que nos concedestes. Ser pai é, acima de tudo, um pai cristão, ensinar os seus filhos a andar no caminho do Senhor. Ensinar desde pequeno que eles também são filhos de Deus. Eles também são amados por este Pai Celeste. E ensiná-los a viver conforme a vontade deste nosso Pai, por sermos e sabermos que nós somos salvos pela obra de Jesus Cristo. Ser pai é se tornar criança para brincar com os pequenos, é se tornar um jovem para poder dialogar com os jovens. Ser pai é apoiar, é aconselhar, incentivar, perdoar e também corrigir os passos do filho. Nunca usar de falsidade. Esta deve ser a imagem que o pai passa, a imagem da verdade. Ser pai, apenas 2 palavras, mas que traz um peso e uma responsabilidade muito grande. É claro que com a ajuda
com a força que Deus nos dá, nós podemos sim, pelo menos andar perto daquilo que é a expectativa de um pai cristão. Então, nós começamos a olhar para esse texto de Jesus e ver os exemplos de pais que ele fala. Primeiro ele fala do seu pai terreno, de José. Nós sabemos que Jesus é Deus Filho encarnado. Mas, mesmo sendo este Filho unigênito de Deus, ele também teve um pai terreno. Deus se preocupou em dar ao seu Filho Jesus também um pai terreno. Deus, que planejou e criou a estrutura familiar, sabia e sabe da importância do pai. Por isso, mesmo diante de toda a situação, nada comum, obviamente, pela qual José e Maria passaram, José, noivo de Maria, de repente descobre que a sua noiva está grávida, mas Deus, através de um sonho, de um anjo, manda a ele esta mensagem, explicando para ele tudo o que havia acontecido, que a sua noiva tinha sido a escolhida para ser a mãe do Messias, que ela estava grávida pela ação do Espírito Santo. E então José, este pai sobre o qual a Bíblia não fala muito, nós não temos muitas palavras a respeito do José, mas nós temos esse exemplo de alguém que se submeteu à vontade de Deus e que foi um pai terreno exemplar para Jesus. Ensinou a ele bons modos, com certeza, em casa, ensinou a ele uma profissão, levou o seu filho Jesus à igreja, deu uma boa educação religiosa também para Jesus e deu tudo o que era necessário para que ele tivesse uma vida, no mínimo, agradável. Nós sabemos, obviamente, que Maria e José não eram pessoas ricas, mas com certeza, amor, cuidado, eles deram educação para Jesus. E aí nós precisamos refletir o que é que nós temos dado para os nossos filhos. Nós que recebemos tantas bênçãos de Deus, nós que temos um Pai celestial maravilhoso, que tipo de pais nós temos sido para os nossos filhos? Nós aceitamos os nossos filhos como presentes dados por Deus a nós? Nós devemos lembrar que os filhos não são nossa posse para nós fazermos com eles o que nós quisermos, mas é uma responsabilidade que Deus colocou em nossas vidas, um presente maravilhoso, mas que também nós temos a responsabilidade de educar e principalmente conduzir nos caminhos da vontade de Deus. Nós temos nos preocupado com a formação para a vida dos nossos filhos, assim como José ensinou uma profissão para Jesus. Jesus, ele em alguns momentos é reconhecido no texto de hoje como Jesus, o filho de José. Nós temos até esse costume, principalmente em cidade pequena, né? Quem é o fulaninho? É o piado João lá, o filho do João, o filho do José. José, ou melhor, Jesus, ele é no texto de hoje reconhecido. Esse daqui não é Jesus, o filho de José. Em outros momentos, Jesus é reconhecido pela profissão do seu pai, que com certeza ensinou para ele, o carpinteiro. Nós temos essa preocupação com os nossos filhos? E a educação religiosa? Nós temos essa preocupação de trazermos os nossos filhos à igreja, de ensiná-los o caminho do Senhor? Nós, como pais e mães também, nós devemos ser um exemplo para os nossos filhos. E felizes são os pais que seguem o exemplo de José, como pai terreno de Jesus, que ama, que educa, que cuida dos seus filhos. E também felizes são os filhos que têm um pai como José, que talvez não lhe dê tudo, mas deu o essencial para a vida e para a sua educação. Jesus fala de outro pai, ou dos pais, os pais do povo judeu, os seus antepassados. Nós também, não vou dizer todos, mas boa parte de nós gosta de olhar para trás, para a nossa história. Tantas pessoas buscam fazer a sua árvore genealógica,
descobrir e conhecer as suas origens. Isso é muito bonito. É bonito quando nós olhamos para o nosso sobrenome, olhamos para o passado e começamos a conhecer e nos orgulhar do sobrenome que nós carregamos, da nossa origem. Em alguns momentos também nós podemos passar vergonha, né? Nós ouvimos no texto do Antigo Testamento que o profeta, ele diz que ele é um fracasso, assim como foram seus antepassados. Às vezes nós vamos achar algumas laranjas podres na nossa árvore genealógica, mas é importante também isso, para nós nos conhecermos, olharmos para trás, porque nós somos uma construção de tudo aquilo que veio antes de nós. O povo de Israel era muito orgulhoso dos seus antepassados, era muito orgulhoso de toda a história que veio atrás deles, das quais eles eram o resultado. E eles sempre falavam muito dos pais, né? Moisés, Abraão, Isaac e Jacó. E Jesus, ele fala a respeito desses pais, e ele fala que os pais, os antepassados do povo de Israel, comeram o maná no deserto e morreram. Essa lembrança de Jesus traz dois aspectos do passado do povo de Israel, dos seus pais. Primeiro, um aspecto bom, porque quando Jesus lembra que eles comeram do maná no deserto, Jesus está lembrando o quanto eles foram abençoados por Deus. Deus, né, numa forma de castigo, antes do culto a gente estava conversando, né, com a Rosane ali, sobre esse tempo de caminhada no deserto, 40 anos. Aquele trecho poderia ser feito em algumas semanas, mas como uma forma de castigo e preparo também desse povo que tantas vezes foi desobediente, Deus fez com que eles peregrinassem 40 anos pelo deserto, mas não os abandonou. Deus os sustentou e os protegeu durante 40 anos. Mas esta afirmação de Jesus também mostra um lado ruim. Eles comeram, mas eles morreram. Eles ainda continuavam sendo seres humanos pecadores, limitados. Limitado por aquilo que nenhuma invenção humana poderá vencer. Tudo que veio atrás de nós, toda a tecnologia criada, todos os livros escritos são muito importantes, obviamente, né? As pessoas vão aprendendo e vão deixando registrados ensinamentos, e nós não precisamos começar tudo do zero de novo. Nós já temos um conhecimento construído pelos nossos antepassados, mas apesar de todo o conhecimento, apesar de toda a ciência, de toda a experiência da humanidade, nada pode superar a morte. E esta é a grande marca do pecado na humanidade. O povo de Israel foi abençoado por Deus, foi alimentado, foi protegido e guiado durante 40 anos no deserto, mas todos eles morreram. E nós, infelizmente, por sermos pecadores, também vamos passar pela morte. Mas enquanto estamos aqui no mundo, como servos e filhos de Deus, olhando para trás, para a nossa família da fé, os nossos antepassados na fé, nós podemos e devemos seguir as palavras do autor aos Hebreus, que escreve assim: lembrem dos primeiros líderes espirituais, dos pais espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram, e imitem a fé que eles tinham. Na nossa vida espiritual, nós também temos pais. Nós temos pessoas que nos conduziram pela fé até este momento. E a eles, e por eles, quer dizer, nós damos graças a Deus. E por fim, Jesus fala do Pai Celeste, o nosso grande Pai. Pois nenhum valor teria de nós falarmos aqui sobre os nossos pais de sangue, os nossos pais como os responsáveis que Deus colocou em nossas vidas para nos cuidar. Nós olharmos para os nossos pais, os nossos antepassados, todos aqueles que construíram a história da qual nós somos resultado, se nós não falássemos do Pai Celeste, do maior e perfeito Pai de todos, deste que
foi mencionado e tantas vezes falado e testemunhado da parte do seu Filho Jesus Cristo, como aquele que nos ama, e nos ama tanto ao ponto de entregar o próprio Filho para morrer e nos dar assim a salvação. E neste ato, o próprio Jesus nos diz que Deus desta forma nos puxa, nos traz para dentro da família, nos adota como seus filhos. E é este o sentido de toda a obra de Deus através de Jesus Cristo. A ação graciosa, a ação amorosa de Deus em nosso favor é de alguém que vai até o fundo do poço, estende a mão e puxa aquele que está lá em sofrimento. Esta é a nossa situação. Nós, seres humanos pecadores, nós estamos no fundo do poço, perdidos, sem esperança, sem capacidade de sair dali por nossa conta própria. Mas Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, vem e nos puxa, nos resgata, nos traz para perto de si, nos chama à fé pelo Espírito Santo. E isso Ele faz pela palavra. Jesus diz no texto de hoje: todos os que ouvem o Pai e aprendem com Ele, vêm a mim. Ouvir e aprender. É desta forma que Deus atua no mundo, através da sua palavra. É através da palavra que, segundo o apóstolo Paulo, a fé é criada em nossos corações. E esta palavra é o próprio Jesus, que o próprio apóstolo João diz que é o verbo que se tornou carne. A palavra de Deus que estava lá no início, na criação, se tornou um de nós, veio habitar entre nós para nos dar salvação. Este que é a palavra que no texto de hoje se mostra como pão da vida. Aquele pão que nós comemos, nos alimentamos espiritualmente, que nos garante que nós não morreremos, não para esta vida, mas que nós não morreremos para a eternidade. Queridos irmãos e irmãs, o que é que nós recebemos dos nossos pais? Que herança que ficou para nós, que tem ficado? Que herança que nós temos deixado para os nossos filhos? Como é que nós recebemos os presentes que Deus nos dá através dos pais, através da igreja? Nós temos valorizado, nós temos agradecido a Deus? Deus, Ele é o maior exemplo de pai que nós podemos ter. Ele fez tudo por nós e Ele continua fazendo tudo por nós. Me lembro que alguns anos atrás eu citei esse exemplo, por isso eu vou citar rapidinho aqui, do Rodolfo Belz. Ele escreveu um livro e nele ele conta a história de um casal de pais que chegou bastante triste para conversar com o pastor porque o filho deles estava perdido. Havia entrado no mundo das drogas, alcoolismo, assim por diante, e eles não sabiam a razão e eles estavam tristes porque, segundo eles deram tudo para o seu filho e ele acabou se desviando. E aí o pastor perguntou: mas tudo o que vocês deram? Sim, a gente deu as melhores roupas, calçados, a melhor escola, nós demos tudo o que o dinheiro pode comprar. Aí o pastor falou: mas e a palavra de Deus? Isso a gente nunca se preocupou porque nós deixamos para ele escolher, quando ele tivesse capacidade, se ele queria seguir uma religião ou não. O pastor disse: olha, infelizmente, vocês deram tudo de material, mas o mais importante, que é o presente da palavra de Deus no coração dele, vocês deixaram de dar. O sábio rei Salomão disse assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Qual é este caminho que o rei Salomão diz? Nós sabemos muito bem. Aquele mesmo que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É neste caminho que nós devemos ensinar os nossos filhos. Esta é a maior herança, é o maior presente, é o maior patrimônio que nós podemos deixar para os nossos filhos. Ensiná-los a caminhar no caminho que nos leva ao céu. Este caminho é seguro. Nós podemos ter certeza. Quem aprende a caminhar neste caminho, nunca mais vai querer se desviar dele.
pois este caminho nos garante uma vida um pouco mais confortável que no mundo. Não porque nos dá a impressão ou nos dá o pensamento de que estaremos livres de dificuldades, doenças, mas nos dá a certeza de que em meio às dores deste mundo, nós temos o conforto e a esperança, e nós temos a certeza de um dia estarmos no céu. Lá nós estaremos junto com o nosso Pai perfeito e, se for da graça de Deus, junto com os nossos pais terrenos também, aproveitando esta que é a maior herança, que é a vida eterna. Amém. Que o amor do nosso Pai perfeito, eterno e verdadeiro, nosso Pai celeste, guarde os nossos corações e mentes para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação. Sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar-se. Em gratidão a Deus pelos pais que Ele nos deu, nós vamos cantar o hino Te Agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
Com esse sentimento de gratidão em nossos corações, nós queremos nos colocar diante do nosso Deus e falar com Ele em oração. Nós hoje teremos a oração responsiva, conforme nós temos no programa. Bondoso Pai Celestial, ordenastes no 4º mandamento que eu honrasse ao meu pai e minha mãe. Prometestes recompensar graciosamente minha obediência. Dá-me sabedoria, prudência e sensatez para honrá-lo com palavras e atos. Dá-me paciência, compreensão, amor e espírito de sacrifício para poder amá-lo nas suas fraquezas e enfermidades. Faze-me assisti-lo especialmente na velhice. Lembra-me sempre que é o Pai que me deste. Perdoa as tristezas e mágoas que lhe causei. Concede a todos os pais coragem, força, sabedoria e muito amor para poderem desempenhar a sua tarefa. Orienta, ajuda e consola os pais em suas dificuldades e tristezas. Permaneça conosco para que possamos viver felizes e tranquilos em nosso lar, em oração e vida devocional. Orientados e abençoados por Ti, seguiremos seguros rumo ao nosso lar celestial. Abençoa também a todos os pais que têm filhos menores. Ajuda a cada um para que possa ensinar-lhes a ir na igreja, a viver vida correta, a amar a todos. Encha o coração de todos nós com muito amor, que nossas famílias sejam unidas e fortes. Também, Senhor, nós queremos Te louvar, porque nesta semana concedestes ao Cláudio Ruff e à Jaqueline Martin mais um ano de vida. Te louvamos pela proteção, pelo amparo, por tudo que Tu tens dado de bom para eles como um Pai celeste e perfeito. Senhor, que em cada lar a Tua palavra seja o guia. Em nome de Jesus o pedimos. Amém. Queridos irmãos, foi da vontade do nosso Deus, em sua imensa sabedoria, levar desta vida para a eternidade a nossa irmã, Dona Erna Kister. Por isso nós vamos orar a Deus, na certeza de que Ele, também em sua sabedoria, vem consolar a todos nós, que ficamos, especialmente os familiares e amigos. Senhor poderoso Deus e Pai, Tu prometestes que mesmo quando fôssemos envelhecer, estarias ao nosso lado, nos darias apoio e, se necessário, nos carregarias em Teus braços. Ao longo de quase 81 anos, demonstrastes isso na vida da nossa irmã Erna. A Tua bondade e fidelidade se renovaram a cada manhã em sua vida, e nós te agradecemos porque lhe deste muito amor para refletir sobre as Tuas verdades para esta vida e para a eternidade. Deste a ela, Senhor, de beber das fontes do Teu perdão e amor em Cristo e permitistes que pudéssemos aprender com o Seu exemplo de vida e de fé. Ensina-nos a viver com sabedoria o tempo que ainda nos resta, aproveitando as oportunidades enquanto é dia. Alimenta-nos com esperança e concede-nos morrer em paz. Por amor de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Nós seguimos com a liturgia da Santa Ceia. Ninguém tem maior amor do que dar a própria vida em favor dos seus amigos. Isto Jesus fez por nós quando ofereceu a sua vida como sacrifício. Ao celebrarmos a Santa Ceia, conforme a sua promessa, receberemos o seu próprio corpo e sangue. Santo és Tu, onipotente e misericordioso, santo és Tu e grande é a majestade da Tua glória. Amastes o mundo de tal maneira que destes o Teu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enviastes o Teu Filho ao mundo para cumprir a Tua vontade em nosso lugar e realizar a nossa salvação. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Podem sentar-se. Nosso Senhor Jesus convida: vinde a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, que eu lhes darei descanso. Convidamos os nossos irmãos e irmãs comungantes a virem à ceia do Senhor, conforme nós temos realizado nesse tempo pandêmico. Então vem um de cada vez, que nós temos um copinho com a hóstia, outro copinho com vinho, pode se servir. Aí ali ao lado, baixa a máscara, para evitar, qualquer tipo de contaminação. E aí depois vem o próximo. O Éder e a Sabrina vão tocar uns hinos. Enquanto isso, nós participamos da ceia então. Iniciamos aqui pela minha esquerda. Vinde, pois tudo está preparado. Deus, meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor. Vou te oferecer todos os dons e em tuas mãos me entregar. Deus, meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor.
Coroa
pelo participar da Santa Ceia, vocês anunciaram a morte de Cristo em favor de todos os pecadores e também anunciaram que vocês confiam nele. Que esta ceia vos fortaleça e preserve nesta fé e nesta esperança para a vida eterna. Amém. Nós vamos orar. Ó Senhor, a tua palavra e Santa Ceia fomos orientados, consolados e fortalecidos. Permite agora que voltemos em paz para os nossos lares e afazeres diários. Concede que, guiados pelo teu Espírito Santo, sejamos teus instrumentos e uma verdadeira bênção para as nossas famílias. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo e o Espírito Santo é o único e verdadeiro Deus eternamente. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem sentar-se. Antes de nós dizermos tchau, nós vamos só assistir um videozinho bem simples, como foi no Dia das Mães. Um videozinho em gratidão a Deus, por cada um que vai aparecer ali, pelos pais da nossa comunidade. Então só colocamos a carinha de cada um de vocês aí para que nós pudéssemos olhar e lembrar e assim agradecer a Deus. Por favor, Ricardo. Terminou com o Claudemir oferecendo para nós um alívio para a garganta. Sim, vocês perceberam que nós temos menos pais do que mães na comunidade? E o vídeo das mães, né, deu todas elas uma vez. Os pais nós tivemos que repetir para... Claro que a gente poderia colocar mais tempo, só que aí a gente podia se assustar muito, né? Nós não estamos muito bonitos, né? Mas agradecemos a Deus, louvamos a Ele pela graça de sermos pai. E eu fiquei muito feliz que esse ano apareceu minha fotinha também, né? Ano passado, né, já estava aí no Dia dos Pais, mas não teve o videozinho. Mas é muito gostoso poder aparecer também no videozinho dos pais. É uma responsabilidade, né? Mas é uma grande bênção também. Só um aviso, né, da nossa semana. Estamos gratos a Deus por, aos poucos, estarmos tendo a possibilidade de encher um pouco mais a casa de Deus, né? Hoje
com mais irmãos e irmãs aí. E com certeza em breve também as nossas programações durante a semana aos poucos começarão a ser presenciais, ainda só online, terça e quinta nossa devoção, na quarta sim o culto presencial e online, os irmãos e irmãs que puderem estar presentes façam a sua inscrição, e no final de semana novamente o nosso culto, para o qual todos estão convidados, os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham de casa, sintam-se abraçados, os pais que estão em casa também, sintam-se abraçados, e nós, então, desejamos que Deus abençoe este domingo, que nós possamos continuar celebrando o Dia dos Pais, tenhamos também uma semana abençoada, e nós vamos agora ainda ouvir mais um hino, nós temos ali no vídeo, e também ali tem os dados para os irmãos que queiram fazer as suas ofertas pela conta da comunidade, todos aqueles que desejam de alguma forma fazer a sua doação para que o trabalho da nossa comunidade continue sendo feito para levar a palavra de Deus ao mundo. E os irmãos e irmãs que estão aqui presentes, que estejam preparados e que queiram fazer as suas ofertas também, podem trazer aqui à frente enquanto nós ouvimos o último hino e nós nos cumprimentamos aqui na saída. Bom dia a todos.